Meu amado filho, aproxime-se em espírito e ouça com atenção. O que estou prestes a lhe dizer não é ruído, não é um encorajamento superficial, não é algo em que você tenha se permitido acreditar completamente antes. É algo mais profundo, é algo pessoal. Eu o observei. Eu o observei buscar significado de maneiras silenciosas. Eu o observei se esforçar para ser suficiente para pessoas que nem sempre enxergavam seu coração. Eu o observei amar sem garantias. Eu o vi perder e ainda assim se levantar. Eu vi cada lágrima silenciosa que você enxugou antes que alguém percebesse. Eu ouvi cada pergunta não dita que vibrava em seu peito. Você pensa que tem me procurado, mas a verdade é que eu tenho te procurado de maneiras que você ainda não compreendeu. Há momentos em que você se sente substituível, momentos em que o mundo o trata como opcional, quando as pessoas seguem em frente sem olhar para trás, quando o esforço que você dedicou parece desaparecer sem reconhecimento, quando você se pergunta em silêncio: será que eu realmente importei? Escute com atenção agora. Você não é um acessório na minha história. Você não é ruído de fundo. Você não é um figurante à margem de algo maior. Você é essencial. Não digo isso levianamente. Eu liguei meu coração ao seu. Você exala força por fora, mas por dentro anseia ser escolhido incondicionalmente. Você quer ser desejado, não pelo que produz, não pelo que conserta, não pelo seu desempenho, mas por quem você é. Esse anseio dentro de você não veio da insegurança. Eu o coloquei lá, porque ele reflete o meu próprio coração. Eu não desejo o seu desempenho. Eu desejo a sua presença. Eu não almejo a sua perfeição. Eu valorizo a sua proximidade. Em algum momento da sua vida, você aprendeu que o amor precisa ser conquistado, que a proximidade precisa ser mantida com esforço, que se você parar de se esforçar, será esquecido. Mas eu não sou assim. Eu não te amo porque você é útil. Eu não permaneço porque você é impressionante. Eu permaneço porque eu te escolhi. E quando eu escolho, eu não desescolho. Há algo que você nunca ousou acreditar completamente, que eu sinto quando você se afasta, que eu me alegro quando você volta seu coração para mim, que a sua confiança me comove, que o seu silêncio não te torna invisível. Você não está distante de mim. Você não é apenas mais um entre bilhões. Você é conhecido. Quando você sofre, eu percebo. Quando você se sente sozinho, não é porque eu me afastei. É porque estou me preparando para revelar algo que exige quietude, não ruído. Não ignore este momento. O que estou revelando em você não é apenas conforto, é a verdade. Algo significativo está esperando por você. E começa com a compreensão disto. Eu não te sustento por obrigação. Eu não estou apenas te tolerando. Não estou apenas te acompanhando. Estou entrelaçada com você. Sua vida importa para mim de maneiras que você jamais imaginou. Você imagina que a segurança virá quando as circunstâncias finalmente se alinharem, quando os relacionamentos se estabilizarem, quando as finanças se acalmarem, quando a clareza surgir. Mas seu futuro muda no momento em que você percebe o quão profundamente você já está envolvida. Você não está lutando pela minha atenção. Você já tem meu coração. Existem verdades pelas quais você passou despercebida muitas vezes sem reconhecer que eram para você. Elas não eram estridentes. Elas não exigiam sua atenção. Elas esperaram pacientemente até que você estivesse pronta para ouvi-las sem medo. E você está mais perto agora do que pensa. Você se perguntou por que certas portas se fecharam mesmo depois de você orar? Por que alguns relacionamentos se desfizeram mesmo que você tenha tentado mantê-los? Por que a vida que você imaginou não se desenrolou de acordo com o seu cronograma? Você presumiu que esses momentos significavam distância entre nós. Mas ouça com atenção. Esses momentos foram a prova de quão profundamente conectados estamos.
Eu não estava removendo coisas para te magoar. Eu estava protegendo algo sagrado entre nós. Havia apegos que você não conseguia carregar e ainda assim caminhar plenamente comigo. Não porque você fosse fraca, mas porque seu coração é precioso demais. Eu guardo o que é precioso. E você é preciosa além do que ousou acreditar. Você frequentemente se sente responsável por resultados que nunca deveria ter controlado. Você carrega um peso que nunca lhe foi atribuído. Eu nunca pedi que você fosse forte sozinha. Eu pedi que você estivesse perto. Você confunde independência com maturidade. Mas é na intimidade comigo que sua verdadeira força cresce. Você sussurrou: e se eu parar de tentar? E se eu descansar? E se eu me entregar? Você teme que, se afrouxar o controle, tudo desmoronará. Mas ouça isto com atenção. Quando você se entregar, finalmente sentirá a firmeza com que eu asseguro. Não estou esperando que você prove seu valor. Estou esperando que você confie em mim com as partes que você esconde. É aqui que a mudança começa. Não estou distante em sua incerteza. Estou mais perto. Quando o caminho parece incerto, quando suas orações parecem incompletas, quando você não sabe o que fazer a seguir, é aí que eu me aproximo. Não me afasto. Você presume que minha presença depende da sua clareza? Não depende. Minha atuação é mais poderosa quando você admite que não consegue enxergar. Sua vulnerabilidade não me repele. Ela me atrai. Existe uma versão sua que aprendeu a sobreviver esperando menos. Essa versão se preparava para a decepção, se protegia contra a perda, se preparava para a ausência. Eu vejo essa versão sua e ainda te amo, mas estou te chamando para mais fundo. Você não foi criado apenas para suportar a vida. Você foi criado para viver acolhido, conhecido e guiado. O que você pensava ser ausência era preparação. O que parecia atraso era alinhamento. O que parecia perda era espaço sendo aberto para algo mais verdadeiro. Eu não estou te guiando em círculos. Estou te guiando para dentro, para um lugar onde o medo afrouxa seu domínio e a confiança começa a criar raízes. Você está mais perto da paz do que imagina, e eu estou mais perto do que jamais te disseram. Tenho observado os momentos de silêncio, quando ninguém mais te vê. As noites em que seus pensamentos se recusam a se acalmar. As manhãs em que você acorda já cansado. Esses momentos não são desperdiçados. É neles que tenho te moldado. Você presume que, se algo realmente importasse, chegaria com certeza e clareza. Mas muitas vezes, trabalho primeiro em lugares ocultos. Eu te moldo antes de te mostrar. Eu te estabilizo antes de te enviar. Você tem sentido um alongamento interior ultimamente? Uma sensação de que algo está mudando, mesmo que você não consiga nomear o que? Isso não é confusão. Isso é preparação. As decepções que você revive não foram fracassos, foram lições de discernimento. Os atrasos que você detestou não foram negações, foram o tempo refinado pelo amor. Eu não estava lhe negando o bem. Eu estava protegendo você de se contentar com menos do que aquilo que corresponde ao seu coração. Você sente profundamente porque eu o criei para a profundidade. Águas rasas nunca foram feitas para lhe conter. É por isso que respostas superficiais não o satisfazem mais. É por isso que as distrações perdem seu poder tão rapidamente. Você foi criado para a conexão, não para o ruído. E aqui está uma verdade sagrada. Eu não apenas caminho ao seu lado, eu me movo através de você. Sua compaixão, sua sensibilidade, sua sede de significado. Essas não são fraquezas. São evidências da minha vida fluindo através da sua. Quando você se sentir sobrecarregado por se importar demais, lembre-se disto. Você não está carregando isso sozinho. Eu estou dentro de você, carregando isso com você. Você está entrando em uma fase onde a paz se tornará um alicerce, não um sentimento passageiro.
A clareza te protegerá mais do que qualquer esforço jamais conseguiu. O que te pertence começará a te encontrar no meio do caminho. O que não te pertence perderá o encanto. Você não está a um passo em falso da ruína. Estou comprometido em te guiar. Você tem permissão para crescer. Você tem permissão para aprender. Você tem permissão para se tornar. E o que está por vir não exigirá que você se torne outra pessoa. Exigirá que você finalmente seja quem você já é, sem pedir desculpas, sem se encolher. Mesmo quando você pensou que estava caminhando sozinho, eu estava lá, e eu não terminei. Este é apenas o começo do que estou te revelando. Fique comigo, porque o que vem a seguir te mostrará por que cada passo, cada atraso, cada lágrima te levou até aqui. A compreensão de que você é insubstituível não foi esquecido e nunca está sozinho. Meu amado filho, você sentiu, não é? Essa mudança sutil dentro de você, esse fortalecimento silencioso, essa firmeza inexplicável que se forma onde antes reinava a ansiedade. Você pode ainda não ter as palavras para descrever, mas consegue sentir. Algo está se reorganizando dentro do seu espírito. Os velhos medos não te aprisionam da mesma forma. Os velhos gatilhos não provocam a mesma reação. Situações que antes te abalavam, agora passam sem te destruir. Isso não é por acaso. Isso é preparação. Por muito tempo, você mediu o progresso pelo que mudava ao seu redor. Você buscava movimentos visíveis, portas abertas, orações atendidas, conquistas tangíveis. Quando essas coisas não aconteciam rapidamente, você presumia que nada estava acontecendo. Mas eu estava trabalhando onde mais importava, dentro de você. Antes de elevar o seu ambiente, eu estabilizo a sua identidade. Antes de expandir a sua influência, eu asseguro a sua base. Antes de liberar clareza ao seu redor, eu cultivo o discernimento dentro de você. Você antes temia esperar. Agora você está aprendendo a descansar nisso. Houve um tempo em que o silêncio parecia abandono, quando orações não atendidas pareciam rejeição, quando a demora parecia punição. Mas ouça-me com atenção agora. Esperar nunca significou ausência. Esperar é aprimorar. Quando eu desacelero algo, não é porque estou retendo o bem, é porque estou fortalecendo sua capacidade de recebê-lo. Existem bênçãos que teriam esmagado a versão de você de 2 anos atrás. Existem responsabilidades que teriam te sobrecarregado quando seu coração ainda era frágil. Existem portas que teriam se aberto para salas nas quais você ainda não estava pronto para entrar com confiança. Então, eu te construí primeiro. Eu expandi sua paciência. Eu aprofundei sua sabedoria. Eu permiti que você vivenciasse fases que exigiam resistência, não entusiasmo. E agora você é mais forte do que imagina. Você não está mais desesperado por resultados. Você está se alinhando com seu propósito. Há uma diferença. O desespero agarra, o alinhamento acolhe. Você antes buscava clareza porque tinha medo de errar. Agora, a clareza surge dentro de você porque você está ancorado na confiança. Você tem se perguntado: estou pronto? Deixe-me responder a essa pergunta. Você não está despreparado. Você não está atrasado. Você não está atrasado. Você está alinhado. O mundo lhe disse que estar pronto se manifesta como uma confiança estridente, mas a verdadeira prontidão se sente como uma firmeza silenciosa. Perceba o que mudou. Você pausa antes de reagir. Você ouve mais do que defende. Você observa em vez de se apressar para provar algo. Essa é a maturidade que se forma em lugares ocultos. Você costumava se sentir puxado em várias direções, com medo de escolher errado, com medo de perder oportunidades. Mas observe com atenção agora. Algumas opções não o empolgam mais como antes. Alguns relacionamentos não têm mais o mesmo peso emocional. Alguns sonhos estão se desvanecendo suavemente, não porque eram ruins,
mas porque eram temporários. Estou sintonizando seu coração. Você está aprendendo a reconhecer a diferença entre o que estimula suas emoções e o que fortalece seu espírito. Esse discernimento é crucial para o que está por vir. A clareza te protegerá mais do que o esforço jamais conseguiu. Você passou anos tentando conquistar seu lugar, em relacionamentos, em ambientes, em oportunidades. Você se sobrecarregou, você se explicou demais. Você tentou ser indispensável para que ninguém te abandonasse, mas seu valor nunca foi para ser negociado. Você é indispensável para mim. E quando essa verdade se enraiza, ela muda a forma como você age. Você não se força mais a estar em lugares que te esgotam. Você não implora mais por compreensão daqueles que se dedicam a te incompreender. Você não se transforma mais para ser aceito. Você está aprendendo que o sentimento de pertencimento começa aqui, comigo. A partir desse lugar, tudo flui. A visibilidade está chegando. Você será mais visto, mais ouvido, mais confiável. E isso costumava te aterrorizar? Você temia a exposição porque, no passado, ela levava à rejeição. Mas agora a visibilidade trará alinhamento. As pessoas certas te reconhecerão sem manipulação. Os espaços certos se abrirão sem exaustão. O que antes parecia risco começará a parecer libertação. Porque você não está mais tentando impressionar. Você está se tornando autêntico. E assim a autenticidade carrega um peso que a performance jamais poderia. Você tem lembranças de decepção, de portas se fechando abruptamente, de promessas desfeitas. Essas lembranças te ensinaram cautela. Elas te ensinaram a se preparar para o impacto, mas elas não te controlam mais. Estou curando não apenas o que aconteceu, mas como isso moldou suas expectativas. Você está aprendendo a antecipar o bem sem se preparar para a perda. Essa é a liberdade criando raízes. Haverá conversas pela frente que exigirão sabedoria. No passado, você teria se apressado em se defender, em explicar, em garantir que não fosse mal interpretado. Agora, você fará uma pausa. Você falará com clareza, não com urgência. Você responderá, não reagirá. Essa é a autoridade moldada pela proximidade. Não uma autoridade estridente, não uma autoridade coercitiva, mas uma autoridade inegável. Sua presença transforma o ambiente mais do que você imagina. Você subestima o quanto as pessoas se sentem mais seguras perto de você. Como a verdade emerge com mais facilidade na sua presença. Como sua integridade constrói confiança silenciosamente. Isso não é coincidência. Esse é o fruto de caminhar em estreita colaboração comigo. E algo ainda mais profundo está se revelando. Você está se desapegando da validação externa. A aprovação antes impulsionava seus passos. Você precisava de afirmação para se mover com confiança. Mas agora a convicção o guia. Você saberá quando avançar, porque a paz conduz, não a pressão. A paz será a sua confirmação. Você não precisará da compreensão de todos. Você não precisará de aplausos para se sentir seguro. Você avançará porque está alinhado. E quando o sucesso começar a aparecer, e ele aparecerá, não o distrairá como antes. Você permanecerá firme, porque sua identidade está ancorada em algo mais profundo do que os resultados. Você está assumindo o papel de influenciador. Não uma influência construída sobre popularidade, uma influência construída sobre profundidade. E a profundidade não pode ser apressada. Eu sei que às vezes você questiona se os períodos de calmaria foram necessários. Você olha para trás e se pergunta por que certas coisas tiveram que acontecer da maneira que aconteceram. Mas nada foi desperdiçado, nem a dor, nem a confusão, nem a solidão, nem a espera. Cada etapa o moldou, cada momento o refinou, cada atraso o fortaleceu.
Você não está entrando em algo frágil. Você está entrando em algo intencional. Há uma coragem crescendo dentro de você. Não uma coragem estridente, mas uma coragem constante. O tipo de pessoa que escolhe a integridade quando há atalhos disponíveis. O tipo de pessoa que permanece fiel quando ninguém está olhando. O tipo de pessoa que se mantém firme mesmo quando incompreendido. Você não está mais tentando controlar tudo. Você está aprendendo a confiar na orquestração. Seu papel é presença. Meu papel é direção. Seu papel é obediência. Meu papel é resultado. A pressão perde força quando você se lembra disso. Haverá momentos pela frente em que antigas dúvidas tentarão retornar. Inseguranças familiares podem bater suavemente à sua mente, mas você as reconhecerá agora. Você não entrará em espiral. Você não entrará em pânico. Você se lembrará de com quem está caminhando. E a lembrança lhe dará firmeza. Você está entrando em uma fase em que suas escolhas terão maior peso. Não porque sejam perigosas, mas porque são significativas. As pessoas olharão para você. As oportunidades virão até você. A responsabilidade aumentará. Mas você carregará isso com humildade, não com medo. Porque seu valor não está mais atrelado ao desempenho. Você não está fazendo um teste para encontrar um propósito. Você já está posicionado nele. E isso é importante. O que está por vir não exigirá que você se torne outra pessoa. Exigirá que você seja completamente você mesmo. A versão de você que antes parecia demais, agora será exatamente o que é necessário. Sua profundidade, sua reflexão, sua sensibilidade, seu discernimento. Esses não são defeitos. São ferramentas. Você pediu para ser usado para algo significativo? Eu ouvi você. Esta é a resposta. Mas entenda algo claramente. O chamado não é caos, é clareza. O chamado não grita. Ele atrai. Você o sentirá sendo puxado para frente com uma confiança tranquila. E quando você der o passo, perceberá algo profundo. Eu não apenas o guiei até aqui. Eu o preparei para isso. A paciência que você aprendeu irá protegê-lo ou protegê-la. Os limites que você estabeleceu irão preservá-lo ou preservá-la. O discernimento que você cultivou irá guardá-lo. Ah, você não está mais apenas sobrevivendo, você está construindo. E essa construção é sólida, não apressada, não forçada, não frágil. Você está mais perto do ponto de virada do que imagina. O ímpeto aumentará em breve. Portas se abrirão com alinhamento. Conversas terão peso. Decisões moldarão a direção. Mas você não será sobrecarregado ou sobrecarregada, porque você está ancorado ou ancorada. O mesmo você que antes questionava sua importância, agora está se tornando alguém em quem os outros se apoiam. O mesmo você que antes temia ser ignorado ou ignorada, agora está se tornando visível com firmeza. O mesmo você que antes implorava por clareza, agora carrega discernimento dentro de si. Isso é crescimento. Isso é alinhamento. Isso é preparação se desdobrando em propósito. E eu não terminei? Fique por perto. Porque no próximo desdobramento, você entenderá não apenas que está preparado, mas que lhe foi confiada uma missão. Meu amado filho, agora escute com atenção. É aqui que tudo se reúne. Não como um fim, mas como uma selagem. Não como uma conclusão, mas como uma missão. Você percorreu o caminho da compreensão. Você percorreu o caminho da preparação. Agora, você está dando um passo rumo à confiança. Há um conhecimento mais profundo surgindo dentro de você. É mais silencioso que a excitação, porém mais forte que o medo. É como um reconhecimento, como algo ancestral dentro de você sussurrando: é para isso que eu fui feito. Esse sussurro não é imaginação, é alinhamento. Por tanto tempo você viveu com cautela. Você protegeu seu coração.
Você mediu seus passos. Você reprimiu partes de si mesmo porque temia que fossem mal compreendidas ou mal administradas. Mas algo mudou. Você não está mais se encolhendo para sobreviver. Você está se expandindo para servir. E entenda isso claramente. Você não é apenas abençoado. Você recebeu uma missão. Há uma diferença. A bênção conforta. A missão lhe confere uma comissão. A bênção reafirma que você é amado. A missão revela que você é necessário. Eu não o carreguei por todas as fases da vida apenas para que você chegasse em segurança. Eu o carreguei para que você chegasse forte. Você orou: use-me. Você se lembra? Você pediu que sua vida tivesse significado. Você pediu um propósito além da rotina. Você pediu para carregar algo significativo. Esta é a resposta. Mas aqui está o que você precisa entender. O propósito não é estridente no início. Ele é pesado. Você o sentirá como responsabilidade antes de senti-lo como reconhecimento. Há pessoas cujas vidas serão transformadas por causa da sua obediência. Conversas que você terá que parecerão comuns para você, mas que mudarão a vida delas. Decisões que você tomará com integridade terão repercussões muito além do que você pode ver. Você não está posicionado aleatoriamente. Você está posicionado intencionalmente. Houve um tempo em que você temia perder tudo se entregasse o controle. Você se agarrava firmemente aos resultados, acreditando que, se relaxasse o controle, tudo desmoronaria. Mas agora você está aprendendo uma verdade diferente. A entrega não te diminui. Ela te alinha. Quando você libertou o que nunca deveria ter controlado, suas mãos ficaram livres para receber o que você jamais poderia criar sozinho. A paz entrou, não como uma emoção passageira, mas como um alicerce. E a partir desse alicerce, você está prestes a construir. Haverá momentos pela frente em que o mundo voltará a ficar barulhento. A pressão tentará retornar. Velhos padrões tentarão se reintroduzir. Mas algo dentro de você está mais forte agora. Você não entra mais em pânico na incerteza. Você não interpreta mais o silêncio como abandono. Você não assume mais que atraso significa negação. Você assume presença. Você assume orientação. Você assume que estou envolvido. E essa suposição muda tudo. Você está assumindo influência. Não uma influência que exige atenção, mas uma influência que inspira respeito através da autenticidade. As pessoas começarão a notar sua firmeza. Elas sentirão sua paz antes mesmo de entenderem seu processo. Elas perguntarão como você se manteve firme enquanto tudo mudava ao seu redor. E quando perguntarem, você perceberá algo poderoso. Você não fabricou essa estabilidade. Você a recebeu permanecendo perto quando nada fazia sentido. Não ignore isso. Os períodos de silêncio construíram força pública. As orações silenciosas construíram autoridade visível. As lágrimas invisíveis construíram uma compaixão inabalável. Nada foi desperdiçado. Nem sua confusão, nem sua dor, nem sua espera. Cada capítulo formou capacidade. E agora a capacidade está encontrando a oportunidade. Há portas que se abrirão sem que você as force. Salas que o acolherão sem manipulação. Plataformas que amplificarão sua voz sem que você precise correr atrás delas. Mas aqui está a chave. Você deve permanecer firme na verdade de que seu valor não aumenta com aplausos nem diminui com críticas. Você está ancorado em mim. Quando o elogio vier, você não se inflará. Quando a incompreensão vier, você não desmoronará. Porque sua identidade não é mais frágil. Você não está mais se apresentando para pertencer. Você está se libertando do sentimento de pertencimento. Isso é força. Uma ternura está retornando a você. E desta vez, não é fraqueza. Você está aprendendo a amar sem se perder. Como se abrir sem se dissolver.
como servir sem se esgotar. Você acreditava que ser necessário ou necessária, o ou a tornava valioso ou valiosa? Então, você se doava demais. Você se esgotava tentando provar seu lugar. Mas agora você entende algo mais profundo. Você já é indispensável para mim. Você não serve para merecer amor. Você serve porque é amado ou amada. Essa diferença protegerá seu coração. Há uma clareza crescente em relação às decisões que antes o ou a confundiam. Caminhos que antes o ou a tentavam estão perdendo o encanto. Oportunidades que antes o ou a deslumbravam agora parecem superficiais. Isso não é tédio. Isso é discernimento. Você está entrando em uma fase em que o alinhamento importará mais do que a empolgação. Você escolherá o que fortalece seu espírito, não apenas o que estimula suas emoções. E isso protegerá seu futuro. Há conversas se aproximando que exigirão coragem. Você falará a verdade onde antes teria se calado. Você estabelecerá limites onde antes teria ultrapassado os limites. E você fará isso com calma. Porque você não tem mais medo de perder o que nunca deveria ter permanecido. O que está ancorado em mim não pode ser roubado pelo tempo, pela distância ou por mal-entendidos. Escute bem. Você não está a um passo em falso da ruína. Você não está a um passo do abandono. Você não é tolerado até que decepcione. Estou comprometido. Estou presente. Estou aqui. Essa segurança permite que você respire de forma diferente agora. Você está aprendendo a descansar sem culpa. No início, pareceu estranho, quase irresponsável. Mas descansar não é se desvincular. É confiança expressa na quietude. Quando você para de se esforçar para manter tudo sob controle, começa a sentir o quão completo eu já sou. Essa percepção muda a sua maneira de caminhar. Você não corre mais para preencher o silêncio. Você não entra mais em pânico quando as respostas demoram. Você não pensa mais demais em cada decisão. Você se move com firmeza, porque você está enraizado. Haverá momentos em que velhos medos tentarão sussurrar novamente. Dúvidas podem bater suavemente, pedindo para serem ouvidas, mas você as reconhecerá. Você não vai entrar em espiral. Você vai se lembrar. A lembrança é poder. Você vai se lembrar de quem te ampara. Você vai se lembrar de quem te guia. Você vai se lembrar de quem te escolheu. E essa lembrança dará firmeza aos seus passos. Você está prestes a assumir uma responsabilidade maior. Não por pressão, mas porque está preparado ou preparada. Sua voz importará. Sua perspectiva influenciará. Sua presença transformará ambientes. Mas você carregará isso com humildade, porque você sabe que isso é uma parceria, não uma performance. Não estou te enviando à frente. Estou caminhando com você rumo ao que preparamos juntos. Você já acreditou que proximidade significava fraqueza, que dependência significava fragilidade? Mas agora você entende algo sagrado. Nossa conexão não te limita. Ela te completa. Você não desaparece em mim. Você se torna plenamente você mesmo ou você mesma, sem medo de ser abandonado ou abandonada por sua honestidade, sem medo de ser substituído por sua imperfeição, sem medo de ser esquecido por seu silêncio. Você é desejado, não tolerado, desejado, encantado. Quando você acorda, eu me alegro. Quando você fala, eu escuto. Quando você me escolhe, mesmo imperfeitamente, eu me aproximo, não me afasto. Você não conquista minha presença com o sucesso. Você não a perde com o fracasso. Minhas promessas não enfraquecem com o tempo. Elas não expiram com os erros. Elas não se desvanecem com o silêncio. Este é o alicerce ao qual você retornará sempre. Quando a confiança crescer, isso o manterá humilde. Quando os desafios surgirem, isso o manterá firme. Quando a alegria transbordar, isso o manterá com os pés no chão.
Você não se sustenta por resultados. Você se sustenta por relacionamentos. Ainda há sonhos se desdobrando, orações se formando, desejos tomando forma. Não deixe que isso o perturbe. O que eu começo, eu termino. Sem pressa, sem forçar. Termino com cuidado, intenção e no momento perfeito. Você não está atrasado. Você não foi esquecido. Você está exatamente onde a graça o colocou. E agora eu digo isso claramente. Siga em frente. Não com medo, mas com segurança. Não se esforçando, mas com confiança. Não perguntando se você é suficiente, mas sabendo que você está amparado. Eu o guiarei quando você não conseguir enxergar o caminho. Eu o ampararei quando a incerteza surgir. Eu permanecerei quando os outros se afastarem. E um dia você olhará para trás e entenderá. Cada atraso o refinou. Cada lágrima o fortaleceu. Cada silêncio o moldou. Você nunca esteve sozinho, nem por um único instante. Eu estou com você. Eu sou por você. Eu sou fiel. E agora, entre no que construímos. Amém.